Olá, boa tarde. E boa tarde para todo mundo que está assistindo o vídeo. Nós somos o Projeto Senso Crítico e nós estamos começando uma série de entrevistas que a gente está inaugurando com a Caroline. A Caroline, ela é presidente da Associação de Ex-Alunos da Unesp de Franca. Ela é graduada em Direito pela Unesp, mestre em Educação também pela Unesp, pelo campus de Rio Claro, pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo, e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Também analista judiciário do TRT da 2ª Região. A Caroline veio falar um pouco para a gente sobre a questão do antigo prédio da Unesp de Franca, que está passando por uma situação bem precária, e ela vai explicar um pouco para a gente a ação dos alunos, dos ex-alunos que estudaram naquele prédio e como eles estão se mobilizando para preservar o prédio e impedir que o prédio seja derrubado ou que se deteriore ainda mais. Então, Caroline, bem-vinda e obrigada por aceitar participar dessa entrevista com a gente. Olá, boa tarde, meninas, Ana, Alice. Queria agradecer o convite que me foi feito, né, para participar dessa entrevista e falar sobre o prédio histórico da Unesp, lá de Franca. Eu não moro em Franca, atualmente, mas sou ex-aluna de lá, me graduei em Direito pela Unesp, naquele campus antigo, que a gente fala campus histórico, né, prédio histórico. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Senso Crítico, né, que é um projeto de educação em direitos humanos muito interessante. Então, fica aqui meus parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão desempenhando. Né? Então, agradeço a Alice, agradeço você, Ana, e agradeço a Helena também, que faz parte, inclusive, da diretoria da Associação de Ex-Alunos comigo e com os demais colegas. Muito obrigada. Então, você poderia explicar um pouco mais detalhado o que está acontecendo com o prédio da Unesp, o antigo prédio da Unesp? Claro. Então, só para contextualizar, esse prédio é localizado bem no centro da cidade de Franca. Ali, em 1888, foi inaugurado o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Veja, então, em 1888, o prédio já existia, ele já estava em pé quando o Colégio Nossa Senhora de Lourdes foi ali instalado. Depois desse tempo de instalação e de atividades educacionais realizadas pelo colégio, em 1962, foi criada oficialmente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. E aí, mais tarde, em 1976, é que foi criada a Unesp. Hoje, no ano de 2022, nós estamos comemorando 60 anos de atividades no prédio, né? Então, existe todo um projeto esse ano de comemoração por esses 60 anos de Unesp, que começou ali nesse prédio histórico, localizado no centro da cidade de Franca. Então, apenas para contextualizar, que esse prédio, ele possui um patrimônio histórico, que ele é intrínseco, e ele já está em pé desde antes de 1888. Ele é um prédio que ocupa todo um quarteirão ali no centro da cidade, e ele tem aquela estrutura, né, de salas de aula nas laterais, e no centro fica o espaço de lazer, né? E até uma estrutura muito parecida com outros colégios também, fundados por madres que vieram ao Brasil, enfim. Então, ele tem toda essa estrutura de colégio mesmo, né? E a Unesp foi instalada ali, então, a partir de 1976. Inicialmente, isso até 2002, funcionavam ali os cursos de Direito, de História e de Serviço Social. Em 2002, chegou o curso de Relações Internacionais. E
Eu, inclusive, me formei ali pela 18ª em Direito, 18ª turma em Direito, me formei em 2005 ali. E já nessa época, o prédio já apresentava algumas características de degradação, né? Muitos pontos de incêndio já tinham sido verificados naquela oportunidade. Ele precisava ser restaurado já lá em 2005. E até 2009, o fato é que a Unesp continuou instalada ali. Em 2009, foi inaugurado o novo campus da Unesp, numa área mais periférica da cidade. E esse campus histórico, esse prédio, passou a ser destinado a alguns órgãos da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Foi feito um contrato de cessão de uso de bem imóvel, no caso, né, para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e alguns órgãos foram para lá. Por exemplo, foram para lá a Defensoria Pública, o posto fiscal da cidade de Franca, o posto de atendimento ao trabalhador, a SPPrev, o Detran, Central de Penas Alternativas também funcionou ali. Então, a partir de 2009, quando todos foram então para o Campus Novo, esse prédio, localizado no centro da cidade, foi destinado a esses órgãos. Isso em 2009. E até então, estava tudo ok, aparentemente tudo ok. Mas chegou a pandemia, em 2020, e no início de 2021, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo resolveu rescindir unilateralmente esse contrato de cessão de uso do imóvel. E notificou, né, a direção da Unesp, e a retirada total desses órgãos aconteceu no início desse ano. Em maio desse ano, começou a retirada dos móveis desses órgãos públicos estaduais. E aí, chegaram até nós alguns vídeos de vizinhos que estavam filmando a situação do campus. Porque, além dessa retirada, né, entrada de caminhão, saída de caminhão, retirada de móveis, esses vizinhos estavam percebendo que a população de rua estava entrando, ocupando o prédio. E se já em 2005 não existia extintor de incêndio suficiente, mangueira para combate de incêndio e tudo mais, agora, então, que dirá, né, o prédio ficou vazio. Ali nós sabemos que tem muita madeira, então, assim, existe um risco de incêndio iminente, né? E essa é a nossa grande preocupação. E essa entrada de moradores poderia causar uma tragédia anunciada, né, pelos próprios vizinhos. E essa vizinhança, inclusive uma vizinha da parte de trás do prédio, filmou a situação do campus, né, a situação de abandono que está o campus atualmente. E esse vídeo circulou nas redes sociais e chegou até nós. Foi a partir desse vídeo que nós decidimos, então, reativar a Associação de Ex-Alunos, que estava inativa, e iniciar um movimento de tentativa de recuperação desse prédio, né, que hoje se encontra abandonado, mas que a associação tem lutado bravamente para que ele seja reaberto em condições de uso. Né? Então, assim, o panorama histórico é mais ou menos esse. Hoje, a situação lá é de abandono, o prédio está abandonado, existe segurança que foi providenciada, né, pela Unesp, então existe segurança 24 horas para impedir que esses moradores de rua, essas pessoas em situação de rua, entrem no imóvel e venham a causar um acidente maior ali por conta, né, de um provável incêndio e até por conta da fiação, porque provavelmente houve furto de fiação, então a fiação ali a fiação que está acontecendo ali, o problema da fiação pode também causar um problema de incêndio, né? Então, assim, nós conseguimos evitar que as pessoas continuem entrando ali, e a segurança para a gente assegurar que o imóvel está sendo, não está sendo depredado, né? Porque ele começou a ser depredado, as pessoas começaram a entrar, inclusive pelas portas. É um prédio muito antigo, então as portas e janelas são de madeira,
Então, tapumes também foram colocados para o lado de dentro, para evitar também essa entrada e essa depredação. E a situação hoje é essa, né? Mas quando nós entramos no campus, ali no prédio, nós percebemos o quão abandonado ele está, né? Questão de sujeira, de mato que está tomando conta, essa questão da fiação, né? Que pode dar um curto a qualquer momento, né? Então, a situação, o panorama é esse hoje atualmente, infelizmente, o que é muito triste, né? É uma pena, né? Porque é um prédio, além de ser um patrimônio histórico, é um prédio muito bonito. Exatamente, Ana. Esse prédio, ele foi tombado. Ele foi tombado pelo Condefat de Franca, né? O Conselho do Patrimônio Histórico de Franca, em 1997. Por meio de um decreto municipal, ele foi tombado. O prédio inteiro está tombado, e não só o prédio inteiro, até 300 metros ao redor dele está também tombado. Então, todas as obras que vierem a ser feitas ali, que puderem influenciar na questão do prédio, né, ele está sujeito à interferência, inclusive, desse Conselho do Patrimônio Histórico. Então, ele possui uma característica de patrimônio histórico, que lhe é intrínseca, né? E isso já desde 1997. Então, o próprio Conselho Municipal do Patrimônio Histórico reconhece esse valor histórico que tem o prédio. Sim, e pensando exatamente na questão do entorno do prédio, como que a preservação do prédio pode contribuir para toda a região em volta dele, né? Que ele fica no centro da cidade, então uma região muito movimentada, e como isso pode contribuir para a vida das pessoas e para os comércios que ficam no entorno dele. E esse é um dado importante, uma pergunta bem interessante, porque é uma preocupação também da Associação de Ex-Alunos, né? Nós queremos nos aproximar, inclusive do comércio de Franca, né? E da comunidade em geral, porque nós fizemos uma visita recentemente ao prédio histórico, nós da associação, e nós percebemos que a região ali, que antes tinha muita vida por conta da vida universitária mesmo, né? Muitos estudantes vinham de fora e acabavam fixando moradia naquele entorno, né? Então, as repúblicas, elas eram todas localizadas ali no centro da cidade. E quanto mais próximo da cidade, do prédio, nós morássemos, melhor era para a gente, né? Porque era muito tranquilo, a gente vivia, a gente respirava a universidade. E a Unesp, para a gente, era aquele prédio. Todos os cursos estavam localizados ali. Então, imagine, as aulas começavam às 7 horas da manhã e nós saímos dali quase meia-noite. Então, existia uma vida ali naquele local. E essa vida, ela também atingia toda a comunidade ali da região, né? Os bares, os mercados que tem ali na região, as farmácias, toda a região central ali, né? Porque nós rondávamos ali o tempo todo, né? E todas as nossas atividades eram feitas ali. Inclusive, a Unesp, ela tem uma característica que é muito peculiar, que são os projetos de extensão, né? E essas atividades de extensão, elas afetam muito a comunidade. Eu me lembro, por exemplo, eu fiz parte do Centro Permanente de Cultura, e nós oferecíamos e organizávamos cursos de artes, relacionados à arte. Então, tinha curso de espanhol, tinha curso de violão, curso de dança, de capoeira, e a gente conseguia formar filas para fora da universidade, daquele prédio, porque a comunidade toda vinha para dentro da universidade para ter acesso a esses cursos. Então, não só esses, são vários outros cursos que a Unesp Franca tem e que realiza essas atividades com a comunidade. Então, a importância desse prédio, nós sabemos que, assim, a Unesp não vai voltar para aquele lugar, né? Os cursos de História, Serviço Social, Direito e Relações Internacionais não vão mais ocupar aquele espaço. Mas a Unesp, ela pode, sim, se responsabilizar em manter aquele local adequado,
né? Para que nós podemos fazer daquele espaço um espaço acessível à comunidade, porque ali tem salas de aulas enormes, a antiga biblioteca, o local onde era localizada a biblioteca, é um espaço gigantesco, que dá para fazer inclusive um teatro. Então, se nós conseguirmos viabilizar um projeto cultural, inclusive, para Franca, isso seria muito relevante e muito significativo, porque nós voltaríamos a dar vida àquele espaço e nós poderíamos abrir a universidade para a comunidade, não só no Campus Novo, mas também lá onde sempre aconteceu, até 2009. Né? Então, assim, a importância daquele prédio, que ele esteja vivo e para que ele funcione, que seja possível a gente realizar atividades ali, é super importante. Não só para a Unesp, mas para toda a comunidade francana. E é isso que a Associação de Ex-Alunos está buscando, esse contato com os francanos, com a população de Franca, com o comércio de Franca, com o prefeito de Franca, com o reitor da Unesp. Nós estamos tentando dialogar com todos esses agentes para que a gente consiga dar vida àquele local. Porque se nós continuarmos nesse processo, né, de depredação, nesse processo de depreciação do patrimônio público, e que é um patrimônio histórico, muito provavelmente o prédio vai ruir. Né? E esse nosso receio do incêndio, ele está muito iminente agora. Então, nós precisamos correr. É algo que demanda rapidez, não só da associação, né, para tentar articular todas essas conversas, esses diálogos, mas também da própria Unesp, que é responsável pelo prédio, né, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que deixou o prédio também em situação precária, o município também, que tem responsabilidade, porque o prédio está localizado no município de Franca, num local muito importante para a cidade, que é central. Então, um incêndio ali poderia ter proporções negativas inimagináveis, né? Enfim, a gente acredita que a gente vai conseguir, sim, todo mundo junto, um apoiando o outro, a gente vai conseguir fazer com que esse campus ele viva novamente, né? Esse é o nosso objetivo. Ai, que legal. Não, com certeza vai dar tudo certo. E conta um pouco também da sua história com o prédio, a sua relação pessoal, assim, como você construiu a sua história lá. Olha, eu sempre digo assim, que tudo o que eu sou hoje e tudo o que eu tenho hoje, eu devo à Unesp. Né? Eu sou de escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. Foi muito difícil eu conseguir o acesso à Unesp, então foi uma grande conquista. Eu sou a primeira universitária pública da família e eu tenho muito orgulho e prazer em falar que eu sou unespiana. E eu digo que foram os melhores anos da minha vida. Eu fiz tudo que eu pude, tudo. Eu participei de tudo que eu pude participar. Eu fiz pesquisa de iniciação científica, o que depois acabou me levando para o mestrado, né? E o desejo também da docência, né? Desse mundo acadêmico. E aquele campus, eu acho que todos nós que nos formamos ali, nós temos um vínculo afetivo com aquele lugar que é indescritível, é indescritível. Até hoje, assim, eu tenho sonhos com aquele lugar, porque, de fato, nós, estudantes da Unesp, nós é que fazemos aquilo movimentar, né? Eu tenho certeza que no Campus Novo é assim também. Nós é que damos vida àquele lugar, né? E os funcionários, a direção da escola, da universidade também, é claro que também colabora para isso, mas quando a gente conversa com amigos, né, pessoas que a gente se formou junto, é um sentimento afetivo que é nosso mesmo. Eu acho que é por isso assim a importância dos ex-alunos se mobilizarem, porque nós é que temos esse sentimento com aquele prédio.
Nós vivemos ali, porque aquele prédio foi a nossa casa. Nós íamos de manhã e voltávamos à noite para as repúblicas, né? Para dormir e voltar para o prédio novamente, né? Então, esse vínculo que a gente tem com o prédio, que nos remete à nossa juventude, a tudo aquilo que a gente sonhava em ser, né? E além disso, eu sou casada com um lesbiano, né? E constituí família com ele. Então, quer dizer, a Unesp está na minha vida para a eternidade mesmo. E hoje eu me sinto muito feliz em estar na Associação de Ex-Alunos, em pertencer a essa associação e poder fazer algo pelo prédio. Porque eu estou fazendo, nós todos estamos fazendo algo pela própria universidade pública, né? E nós devemos muito a essa universidade pública, que nos acolheu, né, que nos deu uma profissão, né? E tudo que somos hoje devemos certamente à Unesp. Então, assim, meu vínculo afetivo é gigantesco, né, com a universidade, especialmente com o prédio, né? Ai, muito obrigada por esse relato tão bonito, tão intenso, né? Ai, meu É, Deus. A Ana que fez elaborou essa pergunta e assim, achei ela muito singular, achei muito bonita a sua resposta. E eu, como lesbiana, também posso dizer que eu compartilho de sentimentos muito parecidos assim com os seus, que eu sei que eu vou guardar para o resto da vida também. E a próxima pergunta é: você comentou um pouco sobre vocês terem recebido alguns vídeos, né, da vizinhança ali a respeito da situação do prédio e tudo mais, e a gente queria saber se foi a partir daí que começou essa mobilização dos egressos e das egressas da Unesp de Franca, ou se teve algum outro motivo, assim, qual que foi, é, como que eu posso dizer, qual foi a gota d'água, assim, para vocês se unirem e se mobilizarem? Alice, a gota d'água foi mesmo esse vídeo, né? Porque como Franca está localizada geograficamente distante, né, por exemplo, de São Paulo, a gente sabe que muitos de nós que estudamos na Unesp acabamos retornando para as nossas cidades de origem, né? Então, o que estava acontecendo era que fazia muito tempo que nós não retornávamos até Franca, e fazia muito tempo que nós não sabíamos como que estava a situação do prédio ali dentro, né? E aí foi esse vídeo que nos chamou a atenção, que nos trouxe a realidade e que nos fez pensarmos numa mobilização, né? E a partir daí, desse vídeo, é claro que a gente agora, né, tem essa facilidade, né, do acesso às pessoas por meio do WhatsApp e outros aplicativos, enfim, outras redes sociais. A gente conseguiu se reunir nesses locais, né, por meio digital mesmo, e aí nós começamos a elaborar as nossas pretensões em relação às ações que a gente poderia tomar em relação à situação do campus, né, do prédio histórico. Mas foi sim a partir desse vídeo, foi a partir desse vídeo. Sim, entendi. E o que que já foi feito até hoje, de mobilização por vocês, da associação? Sim. A associação, ela já conseguiu uma conversa, né, com a direção da Unesp de Franca. Numa primeira reunião, nós sugerimos a segurança, né, para que pelo menos o município fornecesse segurança para garantir a preservação do patrimônio histórico ali, né, no caso, como estava sendo depredado o prédio, e as pessoas estavam entrando ali, e para entrar eles estavam quebrando, nós pedimos então a segurança 24 horas. Isso foi providenciado, né? Nós conseguimos. Então fizemos esse primeiro contato. Depois nós fomos até Franca, né? Eu e a Helena, né? Que também faz parte da diretoria. Fomos até Franca no começo desse mês, de agosto, e podemos fazer uma visita lá no campus e averiguar, né, de perto o que estava acontecendo ali. Além disso, nós já estamos em contato com a reitoria da Unesp,
Também estamos em contato com o Ministério Público, né? Fizemos algumas reuniões com o Ministério Público de Franca também, porque já existe um inquérito civil em andamento para apurar, mas esse inquérito civil não é exatamente para apurar a questão do abandono do campus, não. É porque obras começaram a ser feitas e essas obras estão paralisadas por conta da retirada desses órgãos estaduais. E foi aberto esse inquérito civil porque essa estrutura que foi formada ali para a reforma estava caindo nos transeuntes ali, as pessoas, os cidadãos que estavam passando por ali, estava acontecendo algum problema ali, e o Ministério Público, então, abriu esse inquérito civil para apurar a situação dessa reforma. Né? E aí, dentro desse inquérito civil, nós pedimos uma reunião com o Ministério Público, ele nos atendeu, e ele tem tomado também iniciativas para a gente tentar conversar, né? Porque o que a associação espera é que todos esses agentes, Unesp, município, Ministério Público, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a reitoria, a própria reitoria, todas essas entidades consigam dialogar, porque através do diálogo é possível, sim, a gente retomar, a gente deixar aquele prédio numa situação habitável, vamos dizer assim, que a gente possa, pelo menos, voltar a pensar em ocupar aquele espaço e dar vida a ele, porque nós precisamos ocupar esse espaço para evitar a maior degradação, né? E hoje, quais são os frutos que a mobilização busca, principalmente, assim, para além dessa reocupação, né, desse prédio que você disse? Tenha mais algum interesse, tem mais algum objetivo que a associação pauta? Tem sim. A associação, ela pretende atuar assim. É claro que a situação do campus foi o estopim para a associação ser reativada e a gente começar a elaborar projetos. Mas, paralelamente a isso, essa questão do prédio histórico, a associação pretende, a partir de agora, formar um vínculo mais próximo com os estudantes da graduação, com os egressos da universidade. Nós firmamos um compromisso, porque a associação ela foi criada por alunos do direito, e nós firmamos um compromisso de incluir na associação todos os ex-alunos do campus de Franca. Então, a ideia é que a gente consiga dar suporte a esses profissionais, né, que vão sair profissionais da universidade, e a gente acredita que a associação pode ser um organismo aí, né, uma entidade que colabore nesse processo, né. A gente tem ideia também de fomentar cursos de capacitação, palestra, de nos aproximarmos mesmo do campus, né? Porque essa característica da Unesp, que é peculiar, né, dos estudantes voltarem para suas cidades de origem, eu acho que a associação ela pode resgatar isso, né? Resgatar esse sentimento, inclusive, afetivo, né, dos ex-alunos em relação à história que cada um teve na Unesp, né? E deixar que isso permaneça vivo mesmo. Então, a gente, paralelamente, tem esses projetos, né, que estamos desenvolvendo agora. Nossa, muito legal. Achei muito interessante, assim, e dá para ver que a associação busca para além do que é material, né, que é o prédio onde vocês viveram e tudo mais, todas essas memórias, vocês também buscam permear o que vocês carregam como unespianas e unespianos, que é o que você falou, né, das experiências ali nos grupos de extensão, na sala de aula, nos grupos culturais, enfim. E esse apoio a quem está saindo da faculdade agora, ou quem saiu recentemente, isso é muito importante para a gente. E eu acredito que vai ter frutos muito bons, e eu espero que dê tudo certo na mobilização de vocês. E eu aproveito também para encerrar a nossa entrevista,
Se a Ana quiser falar mais alguma coisa, eu vou abrir também. E para finalizar, a Caroline fala também, se quiser divulgar as redes de vocês, a gente abre esse espaço. E eu convido a todo mundo também para acompanhar o nosso projeto Senso Crítico, que está em todas as redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, Twitter e tem o nosso site também. A gente vai colocar na legenda desse vídeo e a gente pede para que vocês acompanhem, engajem as nossas postagens, sugiram temas que a gente está sempre aberto para receber. E é isso. Muito obrigada, Caroline, pela presença e eu passo a palavra. Eu quero agradecer também a Caroline por ter cedido essa entrevista para a gente. Foi muito boa e realmente, né, eu não sou Unespiana, mas eu sinto um sentimento afetivo também pela universidade, né? Eu acho que é muito normal isso. Então, ver toda essa mobilização, esse esforço para manter esse sentimento vivo é muito bonito mesmo. Então, obrigada por ter cedido o seu tempo para a gente fazer essa entrevista. Foi muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada para quem está acompanhando a gente e sigam acompanhando o projeto. Ana e Alice, eu que agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a Associação de Ex-Alunos e a situação triste hoje, né, do prédio histórico, mas dizer aqui sobre o nosso compromisso, né, enquanto associação, de revertermos essa situação que está acontecendo em Franca na atualidade, e também convidar os ex-alunos a integrarem a Associação de Ex-Alunos, né? Não só o pessoal do direito, mas também do serviço social, relações internacionais e história. A gente está aguardando que todos possam compartilhar com a gente ideias, objetivos, história, né? Em relação ao campus, em relação à Unesp. Então, eu deixo aqui o convite para que quem ainda não se associou, para que se associe e que tenha na luta com a gente para resgatar a dignidade da Unesp de Franca. Eu agradeço demais o convite que vocês fizeram, a paciência que tiveram comigo e a gente espera vê-los em breve. Obrigada, viu? Obrigada, tchau.